Muito bem, o Chagas disse que eu sou humorista, mas é porque ele é cearense. E que não há cearense que não seja humorista. Afinal, hoje, 23 de março, é aniversário de morte de um dos maiores atores e humoristas que o país já teve, um cearense nascido em Maranguape, que foi Chico Anísio. Né? Você sabe que Chico Anísio, que nasceu, né, no mês de abril, em 1931, ele morreu exatamente no dia 23 de março, né, do ano de 2012. Hoje são 5 anos que esse homem de Maranguape, uma cidade próxima, né, a capital, encostada ali na grande Fortaleza, um homem que foi capaz de não perder a oportunidade de renovação. Nesse auditório, por exemplo, há pessoas de variadas idades e todo mundo tem memória de alguma personagem do Chico Anísio. Em vários momentos, em vários tempos, não só a escolinha, mas coisas que ele fez. E ele ficou por mais de 50 anos, dentro da atividade, no campo do teatro, do humor, do rádio, sem perder a inovação. Como lembrou o Cal aqui, a possibilidade, como disse um dia, né, o grande Charles Darwin, a sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, né, e não estão. E nesse sentido, eu fico feliz, né, com essa acolhida que o Chagas oferece, mais ainda vindo de alguém que também partilha a mesma naturalidade, né, que o grande Chico Anísio, da nossa boa memória, e que, claro, nos deixou fisicamente, mas está conosco, porque, como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Ledo Ivo. Ledo Ivo dizia, o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra e o resto só sobra. Para mim é uma emoção muito grande chegar aqui hoje, como entramos agora há pouco, e receber aplausos antes de começar a falar. Não sei se era por eu apressar o término, né? Mas essa forma de acolhida carinhosa, ela ajuda bastante, ainda mais que, como foi lembrado, eu sou da área de filosofia, né? De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Alguém que não tem nenhuma atividade, tanto que é muito comum, imaginar. Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta, professor, você não trabalha, só dá aula. Então, tenho 2 atividades que não são consideradas trabalho. E uma das coisas que eu posso fazer, porque eu tenho o tempo sobrando, é prestar atenção e lembrar de algo que disse um dia um homem que fez aniversário terça-feira da semana passada. Um estupendo alemão, que tenha também cidadania norte-americana, que foi Albert Einstein. Vocês sabem o quanto que Einstein é importante na trajetória da ciência, do conhecimento. Um homem bem-humorado, a clássica foto dele de 1951, de língua para fora, ele estava num táxi, alguns jornalistas pediram para ele falar alguma coisa inteligente, e ele mostrou a língua, e essa foto se tornou inspiradora, inclusive para que os Rolling Stones fizessem um dia um dos seus álbuns mais estupendos, né, exatamente com a foto da língua, no caso, língua do Mick Jagger, tão conhecida, né, em várias regiões do planeta. E vocês imaginarem o quanto que, claro, né, o grande Einstein, que fez algo estupendo, de novo o Ceará, a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada em Sobral, terra do Renato Aragão. Já imaginou como nós somos dominados pelos cearenses? Né? O próprio Einstein nunca esteve em Sobral, mas Sobral tem uma localização que permitiu a observação astronômica daquilo que foi exatamente a comprovação da teoria da relatividade. Muita gente que nunca foi a Sobral, no dia que for, vai se espantar, porque lá no interior do Ceará tem uma estátua em homenagem ao Einstein, porque a cidade de Sobral faz parte do texto de composição, né, da comprovação da teoria da relatividade. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, né, no dia 14 de março de 1879, um homem genial, ele disse um dia, e você sabe, tolice
é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado, eu sou professor há 42 anos, sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados. Será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento. Você sabe disso. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Eu, para o teu desespero, vou fazer uma fala aqui que vai até às 19h55. Até 7:55 falo eu, de modo que depois vocês se liberem. Quando eu terminar, o Chagas sobe aqui, o presidente faz o fecho, e aí as pessoas se preparam, né, para o show de encerramento. A minha fala, por ser a última, inclusive, né, e ser um momento só de encerramento, ela não terá, ao final, um debate. Mas quando eu terminar, eu estarei aqui à frente, né, naquele canto ali. Às vezes você quer conversar alguma coisa. Tem gente que gosta de tirar foto. Eu sempre digo para quem quer tirar foto, tire, azar seu. Né? Mas vai ter que postar. E eu estarei ali naquele canto, e aí de modo organizado, né, pela estrutura, se às vezes quer conversar alguma coisa, às vezes um ou outro traz algum livro meu. Eu lancei um livro em agosto do ano passado, que está há 30 semanas na lista de mais vendidos da Veja, na área de autoajuda e esoterismo. Nunca imaginei que eu ia ter um livro na área de esoterismo. E o livro é sobre carreira, vida, chama-se Por que Fazemos o que Fazemos. Por que fazemos o que fazemos? É interessante porque uma das coisas que eu levanto, né, ali naquela reflexão é algo que nos importa bastante. Que é, será que eu já estou preparado? Será que eu, Cortella, por exemplo, já sei dar aula? 42 anos de docência, eu preciso estar me reinventando de modo contínuo. Há 30 anos eu podia ficar algum tempo ensinando do mesmo modo, agora não mais. Você tem novas formas, novas tecnologias, novos modos de mercado. Por exemplo, nosso país muda. Exemplo, hoje tem jogo da seleção brasileira. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma parte das pessoas não lembrou disso. No nosso país há 10 anos, isso seria decisivo. Qualquer pessoa acordaria nesta quinta-feira, já com essa ideia na cabeça. Hoje, nem 20% das pessoas aqui, durante o dia, se lembraram daquilo que há 10 anos era um fato de comoção nacional, um jogo contra o Uruguai, numa eliminatória da Copa do Mundo. No entanto, se eu perguntar aqui nesse auditório o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, provavelmente quase ninguém o saberá. Mas se eu perguntar aqui o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos saberão. Aqui, no bar da esquina, no ônibus, no metrô, a essa hora, muda o mundo. Um país que até há 10 anos, por exemplo, tinha uma fixação muito no mundo do esporte, hoje se volta também para aquilo que é a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos na história, que é o que nós aprendemos nos últimos 3 anos, e que de repente nós estamos nos vendo de outro modo. É uma oportunidade estupenda para a gente renovar a nossa capacidade de vergonha na cara, a nossa possibilidade, inclusive, de criar uma nação que leve adiante a sua capacidade também de riqueza, de negócio, e que a gente não se apequene, né, naquilo que tem que ser feito. O país muda, claro que muda. Exemplo concreto. Se eu perguntasse aqui nesse auditório há 20 anos, domingo agora tem corrida de Fórmula 1? A quase totalidade das pessoas saberia. Se eu perguntar aqui agora, nem 10% sabe.
Aliás, tem ou não tem?